aqueles que estão desempregados, e aí eles também compõem essa faixa onde é preciso ter mais atenção. Essas iniciativas, como a citada pelo secretário aqui de São Paulo, o secretário Henrique Meirelles, elas estão começando a ocorrer em vários lugares pelo Brasil, Luciana. Até na esfera federal, de fato, a equipe econômica do ministro Paulo Guedes anunciou uma medida de proteção às empresas. Ainda não temos detalhes, efetivamente, de como será feito isso, mas a Caixa, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, já abriu linhas de crédito, o próprio BNDES já começou a operar algumas linhas de crédito para esse segmento, para dar fôlego para esse pessoal, já que eles terão de pegar crédito para continuar pagando salário, aluguel, contas, fornecedores. As contas, os boletos continuarão chegando, mas o dinheiro não vai entrar no mesmo ritmo, infelizmente. Já que o assunto até economia, eu vou aproveitar e receber informação agora que a nossa repórter Marcela Raul está ao vivo aí com o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Marcela, é contigo. Oi, Cássius, boa tarde a todos. Bom, terminou agora há pouquinho a entrevista coletiva com o governador João Dória, que anunciou mais medidas de combate ao coronavírus, como tem feito desde a semana retrasada. Hoje ele falou sobre as questões da reunião que teve com o presidente Jair Bolsonaro e os governadores do Sudeste, mas antes disso eu vou passar a palavra aqui para o secretário da Fazenda, que está com um pouquinho de pressa, Henrique Meirelles, para conversar com a gente e falar exatamente sobre isso, secretário, sobre o impacto econômico que São Paulo pode sofrer com essa relação ruim ou desgastada entre o governo estadual e o governo federal. Boa tarde para você. Olha, o governo do Estado de São Paulo está tomando todas as medidas necessárias para que a economia de São Paulo funcione dentro da normalidade. Isto é, garantindo o funcionamento, por exemplo, do setor industrial. No confinamento, atinge o comércio, aqueles serviços de alto atendimento ao público, mas não atinge, por exemplo, o funcionamento das indústrias. Não atinge todo o funcionamento do sistema financeiro, os bancos operando normalmente, a estrutura do sistema financeiro operando normalmente, o comércio de bens essenciais operando normalmente, serviços essenciais também operando normalmente. Além do mais, estamos com linhas próprias estaduais de financiamento a pequenas, médias e microempresas, de maneira a garantir o funcionamento destas empresas. Além do mais, temos uma reunião programada para amanhã com o sistema financeiro, onde, aproveitando-se não só da força do governador, mas inclusive da minha experiência como ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, da minha atuação e interação bem-sucedida com o setor financeiro e outras crises, nós vamos exatamente conversar e garantir que o sistema financeiro opere normalmente. Com isso, a economia de São Paulo está em plena normalidade, e declarações atabalhoadas ou politizadas do presidente em relação a governadores ou ao próprio governador de São Paulo não afetam o funcionamento da economia de São Paulo. Os programas do governo federal na área econômica são programas genéricos para a economia brasileira. Aqueles programas de direcionamento de recursos para os estados obedecem a critérios específicos, por exemplo, fundo de participação dos estados, aqueles critérios, critérios que são institucionais e, portanto, não afeta a economia, mas evidentemente cria um tumulto desnecessário, principalmente quando há, por parte do presidente, uma orientação à população de que a crise não tem problema e que o confinamento, as pessoas ficarem em casa, etc., não é necessário. Em resumo, felizmente, grande parte da população não está assumindo riscos desnecessários em função de uma atitude impensável. A população tem que se proteger, porque o momento é de proteger a vida. Depois de proteger a vida, aí sim, passado esse episódio, nós temos aí uma população preparada para retomar o trabalho, o crescimento e a produção. Mas se nós agora começarmos a perder vidas desnecessariamente, deixar a pandemia se espalhar, tentando preservar o funcionamento da economia na semana que vem, o que acontece?
nós teremos aí um problema gravíssimo, não só um problema de saúde, de perda de vidas, mas depois pela própria retomada da economia, com trabalhadores essenciais de diversos setores contaminados, etc. Temos que proteger a vida, proteger a população, mesmo com uma queda temporária de atividade econômica, e em seguida, aí sim, a população ter condições e a indústria, os serviços, o comércio, o setor financeiro poderem retomar com força total para compensar esse período de queda de atividade. Secretário, mas o senhor acredita em algum tipo de boicote do governo federal em relação ao governo estadual, economicamente falando? Não, eles não têm muitas condições ou recursos diretos para fazer isso. O Banco Central, por exemplo, é uma instituição que regula a liquidez do sistema como um todo, é instituição independente, não entra nesse tipo de polêmica. Os programas do Ministério da Economia de direcionamento de recursos, como eu disse, são através de fundos institucionais que não são controlados diretamente pelo governo federal. Eu não acredito que haja um efeito direto, independentemente das declarações políticas do presidente. E agora, o governo já tem uma estimativa de quanto deve ser o impacto? É claro que a gente ainda não sabe o tamanho que vai ser e a gravidade da pandemia em todo o país, especialmente aqui no estado de São Paulo, mas já tem uma noção de qual que vai ser o impacto econômico durante pelo menos os próximos 3 meses? Serão 3 meses de perdas? Sim, a previsão para a economia brasileira, em São Paulo deve seguir isto, é uma perda, uma queda de produto de 10% no segundo trimestre, isto é, abril, maio, julho, caindo, portanto, 10%, e depois já recuperando mais de 5% no terceiro trimestre. Isso vai gerar uma perda para o ano, um PIB caindo no ano cerca de 3%. É o que deve também impactar São Paulo. Secretário, muito obrigada pelo bom trabalho do senhor. Boa tarde.